Boa noite, paz seja convosco. Nós estamos aqui no nosso culto do segundo domingo, que é o culto da nossa Santa Ceia. E hoje, principalmente, nós estamos falando sobre a Páscoa, que já está indo embora. Porque já estamos finalizando o nosso domingo, iniciando a nossa semana. Eu gostaria que você que está em casa pudesse fechar os seus olhos. Nós vamos ministrar a ceia daqui a pouco aqui na igreja. As pessoas, elas virão e elas pegarão a sua ceia, que vamos consagrar aqui na mesa, e elas vão participar da ceia. E eu quero colocar um tema nessa ceia, a ceia da transição. Porque como esta ceia deste mês de abril de 2020, nós não teremos outra semelhante. E nem saberemos se vamos estar aqui na próxima, não é mesmo? Mas se estiver, essa é uma ceia muito especial. Você pode não estar entendendo, mas alguma coisa está acontecendo, porque Deus não muda, mas Ele se move. Você que está em casa, feche os olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos engrandecer o nome desse Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele está fazendo na nossa vida. Querido Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, nós estamos, Senhor, aqui diante da Tua presença, dentro da Tua casa, Pai, para que nesta noite nós, Senhor, o corpo de Cristo, possa, Senhor Deus, celebrar a ceia, uma ordenança do Senhor. E é um domingo muito especial para nós da Igreja do Evangelho Quadrangular, porque é a reunião dos filhos de Deus, porque reconhecemos o seu sofrimento no Calvário. E Deus, num domingo muito especial, em que as pessoas, ó Deus, talvez tenha relembrado um pouco do sofrimento do Senhor, mas também da ressurreição do seu Filho. Senhor Deus, que seja um grande começo para nós. Que seja, Senhor, um começo, uma ressurreição mesmo. Senhor, um limiar de um novo tempo. Esta ceia, Pai, é a ceia da transição. É a ceia, Senhor, do novo. É a ceia, Senhor, que nós não estamos vendo nesse momento. Mas o Senhor está fazendo alguma coisa. Por isso eu oro para quem está em casa. Eu oro, Senhor Deus, por todos os teus filhos espalhados pela face da terra. Eu oro, Senhor, por todos os crentes, Senhor, que acredita na morte e ressurreição do seu Filho. Eu oro para que a graça do Senhor seja derramada na vida de cada um, e que nós, Senhor, como os ramos da videira verdadeira, do qual o Senhor é a raiz e o tronco, possamos permanecer, Senhor, firmados diante do Senhor. Eu abençoo todos que estão em casa, abençoo aqueles que virão daqui a pouco, aqueles, ó Deus, que vão participar. Quero neste momento já pedir para o Senhor estar consagrando esta ceia, consagrando na mesa. Este é o cenáculo, aqui é a mobília, este é o lugar, Senhor, que nós separamos. A mesa está posta, Senhor, e o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, já se faz presente, porque aqui é a sua casa, a casa de oração, a casa de adoração. E nós, Senhor, te bendizemos por conta dessa quarta ceia desse ano da superação. Estamos nos superando, Senhor, porque o Senhor sempre tem dado para nós criatividade, para nós, Senhor, prosseguirmos. Eu oro abençoando todos os teus filhos, e venha, Senhor Deus, falar conosco através da sua palavra, dando para nós, Senhor, uma direção, dando para nós o norte, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós dizemos ao Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Nós queremos falar nesta noite. Eu sempre falo especificamente sobre a ceia, porque a igreja de hoje, eu não sei, mas eu cresci numa igreja em que o culto mais importante, um dos cultos mais importantes da igreja, era a ceia. Eu cresci vendo o meu pastor ministrar a ceia.
E não era com pãozinho cortadinho. O nosso pastor, o meu pai na fé, o pastor Jaime Palharim, eu sou de Bauru. Ele colocava uma mesa e era sempre muito bonito. E o pão era bem grande. E ele partia o pão. E depois ele partia os pedacinhos dos pães na bandeja. E os diáconos serviam o pão. E Deus trabalhava de um jeito tão espetacular. Eu cresci vendo isso. Eu cresci entendendo que o culto de Santa Ceia era o culto do derramamento do Espírito Santo. Porque eles jejuavam a semana todinha. A igreja andava em santidade porque a igreja estava no auge. Isso há 55 anos atrás. A igreja estava a todo vapor. Não era fácil de ser crente, porque a igreja vivia perseguida. Mas o povo, quanto mais perseguido, mais crescia. Eles eram vibrantes. Eles eram cheios do fogo do Espírito Santo. E nos cultos de Santa Ceia é que o Senhor Jesus Cristo operava os maiores milagres. Eu vi paralítico andar em culto de Santa Ceia. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. As pessoas eram renovadas. Câncer eram curado. Pessoas eram libertas. Era um milagre extraordinário. Por quê? Porque a ceia, o corpo e o sangue de Jesus Cristo era ministrado como? O sangue é para a remissão de pecado. E aquilo que traz pecado na minha carne, que deixa a minha carne enfermar, Jesus Cristo levou no Calvário. E as pessoas recebiam de bom grado. A mesa era respeitada. A ceia era respeitada. Ela tinha uma conotação. Era o corpo de Cristo que estava ali sendo exposto, partido, dado para os discípulos. Bauru foi a cidade que fez discípulo. E esses discípulos estão espalhados para o Brasil inteiro, por que não dizer para o mundo? E quando nós fazemos o que a Bíblia diz, não tem jeito de acontecer diferente. Nos tornamos discípulos mesmo. E a Santa Ceia é um culto de quem? Dos discípulos. É um culto de pessoas que estão aprendendo. A Santa Ceia, ela precisa de um local. A Bíblia, hoje eu vou discorrer no livro de Lucas. E eu coloquei esse tema, a ceia da transição. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Esta ceia que Jesus Cristo participou com os discípulos antes da sua morte, que está no livro de Lucas 22. Ele pediu que os discípulos, que os apóstolos, fossem preparar o lugar aonde ele pudesse celebrar a Páscoa. E Jesus disse para os discípulos que fosse, porque seria a refeição da Páscoa. E eles fossem na cidade, e quando eles vissem um homem carregando um cântaro, que eles seguissem aquele homem. E seguindo aquele homem, quando eles entrassem na casa, os discípulos deviam perguntar para aquele homem: onde é o lugar aonde Jesus vai preparar a Páscoa? Está escrito aí na sua Bíblia que ele levou aqueles discípulos para um cenáculo, ou para um salão, onde tinha a mobília específica, preparada para aquele momento. Eu penso que a mobília daquele cenáculo não era a sala da casa do homem. Era um salão que estava no compartimento de cima. Está escrito na Bíblia. Não era uma sala muito frequentada, mas era um lugar especial, onde Jesus Cristo faria a sua última Páscoa, a sua última refeição com os seus discípulos. A Bíblia diz que eles foram para lá e eles prepararam tudo. Eu penso que eles prepararam a mesa.
E nessa mesa, muito provavelmente, tinha o pão sem fermento. Muito provavelmente tinha o suco da videira. E tinha o especialíssimo. Quem era? Jesus. Jesus ali, com os seus discípulos. Jesus estava ali. Todos os seus discípulos em volta dele. Quem estava em volta de Jesus? Pedro estava lá. João estava lá. Ah, Judas estava lá também. E pensa que Judas estava na cabeceira ou em pé no canto? Não, Judas estava do ladinho de Jesus. Porque ele também era discípulo. Olha, no decorrer da Páscoa, Jesus Cristo disse, 22:13 de Lucas, eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhe havia dito, então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Esta foi a última Páscoa. Mas quando Jesus Cristo tomou o pão e partiu o pão, ele já estava instituindo a ceia. Ele já estava deixando, porque a Páscoa era antes. E ele já estava ensinando como seria depois. Note que está escrito aí na Bíblia, que ele, recebendo um cálice, deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros. Quem que estava lá? Não tinha fariseu, não tinha saduceu, não tinha nenhuma mulher, não tinha mãe, não tinha Maria, só os 12. Só os 12 e 13 com Jesus Cristo. Então, para quem é a ceia? A ceia é para os desavisados que passam uma vida torta o mês todinho e depois no dia da Santa Ceia vem com a cara lavada na igreja, com a vida toda empincalhada, toda lascada, e daí come o pão como se come o pão de forma do café da manhã na sua casa e toma o suco de uva como se estivesse tomando um suquinho de uva na refeição do almoço? Não. A ceia é a comida dos crentes, dos tementes, que andam o tempo todo trilhando o caminho do Senhor Jesus, discernindo o corpo, discernindo o que é Jesus, discernindo a sua palavra. O culto de Santa Ceia, até para algumas igrejas, eles fazem de porta fechada, viu? Que é para não correr o risco de um viciado entrar, de um bêbado entrar e querer participar da ceia. Não pode. Aí a gente vai usar a desculpa, mas a ceia não é minha, a ceia é do Senhor. Mas você tem que pregar, que tem que discernir o corpo. E esse corpo não é um corpo vil, é um corpo santo, que foi imaculado na cruz, e que foi aberto para você entrar nele, para ser salvo. E o sangue que verteu na cruz do Calvário foi para te redimir dos seus pecados e te dar salvação. E quando ele caminhou na terra levando a cruz dos seus ombros, ele levou a sua maldição, ele levou o seu câncer, ele levou a sua diabetes, ele levou a sua tuberculose, ele levou até esse maldito desse coronavírus. Ele levou a doença de nós todos sobre ele, porque ele mesmo disse que pelas pisaduras dele nós seríamos sarados. E aí eu me vejo no direito, né? Porque o que é a ceia? É um suquinho de uva com um pedacinho de pão para os ímpios.
Mas para os crentes é o corpo partido de Jesus Cristo e o sangue derramado. É o alimento para o espírito. Se você temer discernindo o corpo, o sangue de Jesus Cristo pode te curar numa santa ceia. A carne de Jesus Cristo pode restaurar o seu corpo despedaçado na santa ceia. Porque é isso que ela faz. Então, a ceia não é para ser ministrada em qualquer lugar, e não é qualquer pessoa, e não é de qualquer jeito. Porque, aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, Jesus Cristo ainda não tinha morrido. Jesus Cristo, ele ainda não tinha padecido. E a Bíblia diz que ele tomou o cálice, e ele tomou o cálice e ele deu aos discípulos e disse: compartilhe uns com os outros. Uns com os outros. E aí ele acrescenta: pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino dos céus. Era a última. Ele não estaria mais ali. Ele não beberia mais, ele não se assentaria mais à mesa, porque ele está preparando uma grande ceia para nós lá. Mas ele estava avisando: quando você faz isso hoje, e é por isso que eu digo a transição, sabe por quê? Depois da Santa Ceia, da Páscoa, que deu início à ceia, você vai encontrar a ceia novamente somente no livro de 1 Coríntios. Ainda sendo orientado por Paulo, o antigo Saulo. E eu estava até pensando hoje de manhã, será que precisou o Senhor Jesus Cristo fazer um encontro com Saulo, transformar ele, para ele se levantar com toda a autoridade e audácia? Porque Saulo, ele tinha autoridade, ele tinha coragem, para poder ensinar para uma igreja toda torta, despenquenta, igual era a igreja de Coríntios, brigando, tinha litígio, tinha prostituição, tinha adultério, era uma coisa horrível. Será que precisou de encontrar, fazer aquele baita homão, cair do cavalo, com a carne no chão, ficar cego 3 dias, e para se converter, para depois lá na frente instituir a ceia? Que eles estavam fazendo tudo o contrário, estava colocando a ceia e colocando as pessoas para consagrarem a ídolos. Então, presta atenção, Jesus Cristo depois ele tomou o pão, e quando ele tomou o pão, a Bíblia diz que ele deu graças. Ele deu graças e ele partiu o pão. Ele partiu o pão e ele deu aos discípulos. E ele disse o quê? Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em... Só que Jesus morreu e não ficou morto. O sofrimento dele, não é? Calhou da Santa Ceia coincidiu na Semana Santa. Falamos da sexta-feira, né? E aí, domingo da Páscoa, né? O restante do mundo, os gentios, não tem Páscoa. Eu recebi dele, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Eu aprendi com Jesus e é desse jeito que eu estou ensinando. Quer dizer, queridos, não tem outro jeito, né? Você não vem para a igreja para comer um pedaço de pão desse tamanho e beber vinho. Você veio para beber o fruto da videira. E fruto da videira não é fermentado, a menos que você deixe fermentar. Então, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela não ministra vinho com álcool para você tomar na ceia, porque Jesus Cristo não tomava vinho com álcool. Ele tomava o suco da videira. E o apóstolo Paulo, ele deixou bem aqui
objetivo e claro, para que eu e você pudesse entender. Ele disse, eu recebi do Senhor, eu aprendi com Ele, então eu estou entregando para vocês, é desse jeito. Então pronto, tudo que você precisa aprender está aqui, não é? Nós tomamos o maior cuidado para ser higiênico, para ser tudo, né? Porque tem que ser essas coisas assim mesmo. E hoje, especialmente, separamos tudo, né? Colocamos tudo individual, tudo no descartável. A hora que acabar de tomar, já vai jogar os copinhos tudo fora, né? Nós estamos tomando tudo cuidado. Mas não basta tomar todo esse cuidado, irmãos, porque o coronavírus pode até matar. Mas o pior que o coronavírus é o pecado. Porque esse mata a sua carne, não mata a sua alma e vai você morrer a morte eterna. Isso sim você tem que ficar preocupado. Não é? Então, nós vamos falar da nossa vida diante do Senhor. Como é que nós temos andado, queridos? Alguns princípios da Bíblia eu não abro mão. Sabe por que eu não abro mão? Porque a Bíblia diz que eu não posso tirar e eu não posso acrescentar. Eu não posso mudar, ai daquele que tirar um tio, acrescentar um tio. Então do jeito que está aqui, eu disse até para a igreja que eu pastoreio, se não der, eu prefiro não fazer a ceia. Do que permitir que vocês em casa cometam alguma heresia e por conta disso não discernem o corpo do Senhor e vocês vão ficar doentes, fracos e vão morrer. E eu serei responsável. Porque tudo que eu deixar de falar, eu vou ser cobrado. E tudo que eu falar demais, eu também vou ser cobrado. Por isso é que eu gosto de olhar para a Bíblia e ler a Bíblia. E se você tem a Bíblia na sua casa, pode ler também. Porque está tudo escrito aí, o padre sabe disso, todo mundo sabe. Porque a Bíblia é uma só para todos. Então, o que é que você tem que fazer diante da ceia? Examine-se. Não olha a vida dos outros, não. Olha a sua. É isso que está escrito na Bíblia. No capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 28, está dizendo: examine-se, pois, a si mesmo, e cada um coma do pão. Examine-se, olha para dentro de você. Olha esse coração aí. É rancoroso, tem malquerência, é um estrupício dentro de casa, é mal-humorado, é uma coisa terrível, e só tem cara de crente, parece crente, carrega a Bíblia de crente, mas não é crente. Então examine-se, conserte-se, arrependa-se, mas não é para arrepender hoje, estrambicar amanhã, arrepender hoje, não. Arrependa-se hoje, dá um bicudo no pecado e nunca mais pegue ele de volta. Não seja um rescindente. Então, o que está escrito na Bíblia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque se você comer e beber indignamente, você será culpado do corpo do Senhor. Você está bebendo para a sua própria condenação, porque você não está discernindo o corpo do Senhor. E o que é discernir, irmãos? É entender nesse simbolismo, com esses dois elementos. Aliás, são três. É o cálice, é o fruto da videira e o pão. Três elementos que você tem que discernir. O pão é o corpo de Jesus Cristo que foi partido na cruz. Ou melhor, foi judiado. E olha só que interessante, que eu vou dizer para você, e você vai achar isso tremendo, você já sabe disso, mas é sempre bom a gente lembrar. Jesus, ele não é semente do homem, mas ele é semente do Espírito Santo. Ele foi esbofeteado, escarnecido, espancado. Ele teve as mãos e os pés transpassados por pregos. Ele foi pregado na cruz. Ele teve o seu lado aberto. Mas quando ele ressuscitou, só tinha as marcas. Ele não tinha ferida. Por quê? Porque a carne dele não era uma carne de pecado.
A carne dele não ia apodrecer. As feridas, ela não ia apodrecer. Não precisou dar ponto, não precisou de fazer sutura, não precisou de fazer curativo, colocar remédiozinho, porque ele se recompôs, porque o que danifica a carne do homem é o pecado. E Jesus não era semente do pecado, é santo. Imagine, que coisa boa. Quando ele se apresentou para os discípulos tudo lá, escondido, né? Tudo com medo, lá. Aí o Senhor entra lá dentro da sala, né? Em espírito, tudo trancado, tudo fechado, o povo tudo correndo, parecendo hoje. Aí ele se põe lá no meio, paz seja convosco, então, shalom. Né? Era judeu, ele não ia falar paz, né? Shalom. O povo estava tão petrificado de medo que ninguém respondeu nada. Shalom! Sou eu! Já pensou o sustão dos caras larga que estavam lá? Bom, um já tinha de se enforcar. Pedro, eu não sei onde é que ele estava. Mas o povo, o resto estava lá. Deve ter levado um susto. Como assim? O que o senhor está fazendo aqui? Ah, senhor, que é isso? Ai, sou eu! Aí sempre tem, né? O Tomé, deixa eu pôr minha mão. Olha que abusado. Nem ficou perto da cruz para ver crucificar, que todo mundo saiu correndo, todo mundo medroso. Depois quis colocar a mão lá onde estava machucado. Mas Jesus Cristo deixou. Teve que colocar a mão na cicatriz. Porque não tinha ferida, viu, igreja? Você tem que entender que a sua vida com Jesus Cristo, Ele cura todas as feridas. Cicatriz não mata, ferida aberta mata. E se você tem a sua vida em Jesus Cristo, as feridas do passado já estão todas cicatrizadas. Então não abra elas novamente. Porque só o pecado é que faz as feridas abrirem e sangrarem. Ah, e mata, né? Porque o salário do pecado é a morte. Ah, salário do pecado. E o troco é a morte. Porque tem troco, né? Com Jesus Cristo não. Então olha, presta atenção. A Bíblia diz que se eu comer indignamente ou beber indignamente, eu vou ficar fraco, eu vou ficar doente e eu vou dormir. O que é fraco? Sabe o que é crente pá? Eles não conseguem ficar uma semana na igreja, os coitados. Eles vêm num pique, daqui a pouco eles estão desanimados, sabe assim? Aquela coisa, aquela moleza, eles não dão conta. Os doentes então, doente mesmo, doente da alma, doente da mente, doente do coração, sabe aqueles? Aqueles mimimi? Aqueles que o povo olha, estou magoado, estou sentindo, não vou mais na igreja, que o pastor falou comigo, que o irmão não deu pai. Aqueles doentes, que isso é doença. Sabe aqueles doentes? Que só fica na rodinha de fofoca aí, escutando o que não presta, e depois olha para a igreja e acha que a igreja é do mesmo jeito. Doente. E os que dormem? Tanto faz o rio subir, descer, capotar, embolar, está tudo certo para ele, coitado. Jesus Cristo vai vir e ele não vai nem ver. Vai estar dormindo mesmo. Sabe que é trem? Que é trem morno? Sabe que é trem morno? Que provoca enjoo em Jesus Cristo, assim, em Deus. Quer dizer, eu vou vomitar esse trem. Pois é. Se você comer e beber e não discernir no corpo, é isso que vai ficar. Então, eu tenho o dever, a obrigação, o caráter, a moralidade, já que eu sou escolhida para transmitir o recado de Deus, eu tenho o dever de pregar a Bíblia do jeito que ela é. E ó, se você tiver o cuidado de se examinar você mesmo, você não vai receber juízo. Mas se você não se autoexaminar, você vai receber juízo. Você vai ser julgado. E você vai ser disciplinado. E aqui, o Paulo, o nosso irmão Paulinho de Tarso, ele termina dizendo assim, ó,
Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. O que ele está dizendo? Tenha disciplina, tenha modo, tenha moderação, tenha jeito, tenha educação na casa do Pai. É a casa do Pai, a mesa está posta, e esperar uns pelos outros. E Paulinho, ele não contava até 10 para dizer, ele dizia mesmo: se alguém tiver fome, coma na sua casa, para que quando vocês se reunirem, não resulte isso em condenação. Ó, ainda bem que é o Paulinho que disse, né, gente? Eu só li o que ele escreveu. Porque se eu fosse falar isso, vocês iam tudo me xingar. Agora, se vocês querem xingar, xinga Paulinho que está aqui da Bíblia. O nosso irmão Paulo de Tarso, xinga ele. Porque foi ele que instruiu a igreja de Coríntios. O que ele está ensinando? Irmãos, a Bíblia toda é instrução para se fazer discípulo. O que é discípulo? Aquele que ensina. Se cada pai ou mãe, em vez de ser pai e mãe, fosse mestre, não tinha um filho torto na face da terra. Mas eles querem ser pai e mãe, né? Porque mestre ensina. Pai e mãe não ensina nada não. Ainda mais dessa geração. Ensina nada. Cresce tudo aí, tudo destrambelhado, para depois dar trabalho para a sociedade. Mas presta atenção. Eu tenho que pregar essa palavra para vocês dessa maneira. E o culto da Santa Ceia, principalmente para essa igreja, não é um culto de lenga-lenga, não. É o culto da palavra mesmo. É um culto que a pessoa vai ficar muito consciente. Porque, irmãos, às vezes eu fico imaginando, se Jesus Cristo viesse num dia de culto de Santa Ceia, hein? Não é? Onde todos estavam reunidos. Às vezes nós ministramos ceia com gente mastigando chiclete. Aí na hora segura o chiclete na mão, depois come, que nem não sei o que, põe na boca, engole tudo, depois bota o chiclete de novo na boca, sem nenhum pingo de reverência. Sem contar que é uma porquice, né? Nojo. Pode modos. Outros, quando acaba a ceia, sai parecendo que, irmãos, é santo. É santo. Essa Santa Ceia vai ficar dentro de você até a próxima. Fazendo efeito, ó. Limpando o teu sangue. Se eu fosse você nesta noite, você que está em casa, você que está ouvindo, você que está recebendo, se eu fosse você nesta noite, aproveitava essa ceia e buscava a unção de cura para você e para a sua família, para que a ação de Deus através da cura divina venha e se estabeleça na terra. E na próxima ceia, nós todos estarmos aqui numa ceia da vitória, numa ceia de triunfo, numa ceia de júbilo, exaltando o Senhor pelo livramento, porque tudo já está resolvido, tudo já passou, o povo já curou, estamos todos liberados para poder seguir em frente a nossa vida. Ó, que coisa boa, né? Que coisa boa. Sabe, irmãos, esse período tem provocado em mim muita tristeza. Eu fico angustiada. Eu fico angustiada por conta da pressão entre o céu e a terra. E ver como que as pessoas ainda estão vivendo. Tem pessoas que não temem de jeito nenhum. Eu estava comentando, antes, dia da sexta-feira da paixão, você não escutava um rádio. A minha avó não deixava nem varrer a casa. Não se gritava com o menino. Nada, né? Nada. Era realmente uma reverência, um respeito com o dia, não é? Hoje, pagode o tempo inteiro, muvuca o tempo inteiro, churrasco o tempo inteiro, palavrão, não tira um segundo. E aí, como a chuva cai sobre os maus e os bons, você está na terra,
E essa irreverência acaba nos alcançando também. Não é verdade? Mas sempre há tempo para nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, nos consertarmos diante do Senhor e saber que na ceia eu posso sair fortalecido, abençoado ou fraco, doente e dormente. Jesus não negou de dar ceia para Judas. E Jesus sabia que ele ia trair. Acabou a ceia, foi para o Getsemane, Judas entregou Jesus. E Jesus sabia que ele ia fazer isso. Mas Jesus não proibiu Judas de tomar a ceia. Mas para que ele tomou? Para a própria condenação dele. Então, quando nós dizemos que a ceia do Senhor e a gente não pode proibir ninguém, eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar e gerar temor no seu coração, porque quem vai saber de agora para frente se pode ou não pode é você. Porque ou bebe para levantar, ou bebe para ser condenado. Porque o que é o corpo de Jesus Cristo que é o sangue de Jesus Cristo e eu vou ministrar nessa ceia, nesta noite, a unção de cura. Porque eu quero que essa igreja seja curada. Eu quero que essa igreja seja renovada. Porque, irmãos, esse período vai passar, viu? E eu estou cuidando para receber a igreja nova que Jesus Cristo disse para mim que Ele está preparando. Eu estou cuidando. Então, queridos, o nosso culto de ceia é a mesa, o cenáculo, é o pão, e é o suco da videira. Que pão? O pão. Pão normal. Mas quando ele toca na minha boca, ele é o quê? Corpo de Jesus, partido por você. Então, eu vou fazer essa oração para nós encerrarmos essa live. E eu vou consagrar o pão daqui e o cálice. Talvez tenha alguém em casa que tenha preparado para esse momento. E eu quero consagrar com vocês, no nome de Jesus. E eu quero abrir um parêntese aqui, para a igreja que eu pastorei no Parque Ribeirão Preto. Estou aqui há 35 anos e há 32 anos pastoreando no mesmo lugar. E eu tenho que dizer para Deus, muito obrigado. Porque fazer discípulo não é fácil. Mas é bem mais fácil fazer discípulo do que criar filhos. Eu prefiro fazer discípulo. Porque ser mestre é bem melhor do que ser mãe. Meu pensamento particular. Porque o discípulo vai mais longe. E tem filho que não vai. Tem filho que empaca, ele não vai. Não vai, mas o discípulo vai. E eu quero dizer para essa igreja do parque que vocês são discípulos. E vocês estão indo mais longe. E eu estou muito feliz com esta igreja que eu pastoreio. Porque esta igreja é uma igreja de discípulo. Essa igreja é uma igreja de pessoas tementes. Durante um mês, vocês não deixaram de dizimar, vocês não deixaram de ofertar, vocês não deixaram, muitos de vocês vieram nesta igreja todos os dias orar, mesmo que fosse só você. Por que que você fez isso? Porque você é discípulo, porque o discípulo segue o mestre, e quem é o mestre? Jesus Cristo. E durante todo esse tempo, eu não deixei um dia de estar aqui na casa do meu pai, mesmo sendo eu e as cadeiras. Mas eu reconheço que aqui é a casa do meu pai. E a Bíblia diz que tal qual o sacerdote é o povo. E eu me sinto feliz de ter um povo como vocês. Em que vocês chegam junto com tudo. Vocês
nós fizemos tudo o que sempre fizemos. Cumprimos os nossos compromissos, entregamos os nossos relatórios em dia. Todos os departamentos relatou, fez as suas coisas. Deus é fiel. Deus é fidelíssimo. E eu quero dizer para essa congregação do parque que eu me sinto agradecida por Deus ter me confiado um rebanho de ovelhas. Deus abençoe vocês eternamente. O que vocês estão fazendo não é para mim, vocês estão fazendo para vocês mesmos, porque obedecer a Deus, vocês não estão obedecendo para mim, vocês estão obedecendo para vocês mesmos. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus sustente vocês. Entregamos várias cestas básicas, fizemos uma porção de coisa no aperto, não, porque nós não choramos miséria e nem estamos no aperto. E eu quero declarar sobre a igreja do Parque Ribeirão Preto: não terá ninguém desempregado nesta igreja. Nenhuma praga, como nunca chegou durante todos esses anos, nenhuma praga chegou na nossa casa e não vai chegar. Continue sendo discípulo, vai mais longe, porque eu sou limitada e talvez eu venha até aqui, mas vocês vão continuar honrando Cristo, indo além de mim, indo mais longe. Vá mais longe. E não tenho medo de ensiná-los. Não sei muito, mas tudo que eu sei eu ensino. E Deus continue honrando vocês. Deus continue prosperando a vida de vocês. Eu sei que depois a gente vai ter muitos testemunhos. Muitos. E hoje eu estava um pouquinho triste, mas aí o Espírito Santo começou a trazer isso. Olha para o povo. Olha o que eu já fiz aqui. Quando eu cheguei aqui, só tinha o conjunto habitacional que eu morava. Buraco, mato. Hoje, não tem mais nenhuma favela. Todos conjuntos habitacionais. Temos faculdades, temos escola, temos mais de 100 igrejas no nosso quadrilátero. Hoje, os nossos bairros são de pessoas abençoadas. Gente que não tinha onde morar, hoje tem casa de aluguel. Deus é bom, e eu vi esse bairro crescer, e vai crescer através dos filhos de vocês, e agora estou vendo os netos crescerem também, irem para a faculdade, se formarem, indo viajar, uma bênção. Que Deus honre vocês cada dia mais. Eu quero orar com vocês neste momento. Eu vou, no nome de Jesus. A Santa Ceia é do Senhor, mas você está instruído, você já sabe. E eu quero consagrar, se porventura alguém em casa está esperando para consagrar o pão, segura na sua mão aí. E eu já vou consagrar todos que estão aqui, porque daqui a pouco a igreja do parque, nós vamos ficar aqui até umas 8h30, esperando as pessoas para elas pegarem a sua ceia e participar, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, você que está em casa. Segure na sua mão o seu pão, se porventura você vai consagrar em casa. Ou se você já participou da sua ceia neste dia. Eu vou orar neste momento. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, este é um culto muito especial. Nós, os crentes, esperamos por ele, porque, Senhor, é uma ordenança do Senhor Jesus. A Páscoa, Senhor, foi para os judeus como a libertação que ela representa para eles, com ervas amargas, com o cordeiro, que eles nem podiam saborear direito, porque a carne estava toda temperada com ervas amargas, mas eles saíram, Senhor, do Egito, eles caminharam, Senhor Deus, e a Páscoa, Jesus Cristo veio fazer com que a Páscoa do amargo se tornasse doce. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi imolado para toda a eternidade, e hoje nós estamos aqui substituindo, Senhor, o Cordeiro com ervas amargas, com o pão
pão vivo que desceu do céu e com o suco da videira, porque Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, Ele é que nos libertou e continua nos libertando. Por isso nós nos rendemos a esse Jesus. Nós, Senhor, fazemos uma autoanálise de nós e reconhecemos que Ele é o Filho de Deus. Por isso, Senhor, nós estamos aptos a chegar à sua mesa. Eu seguro na minha mão o pão que representa, Senhor, o corpo do teu Filho, que foi transpassado por nós, esse pão vivo que desceu do céu. Eu declaro que este pão, ao tocar os lábios dos teus filhos, dentro dos filhos do Senhor, será o corpo do Senhor, que vai dar força, que vai dar vigor, que vai restaurar a carne, que vai restaurar o físico, que vai alimentar a carne naquilo que precisa ser, Senhor, restaurado, que vai curar as enfermidades, as doenças, que vai fortalecer, que quando este pão, Senhor, estiver sendo digerido no organismo, onde houver necessidade de cura, que o Senhor possa entrar, que esse pão possa ser, Senhor, a fortaleza, a comida que os teus filhos estejam precisando para ir mais longe. Eu aproveito também para consagrar o cálice. É o cálice da cura, é o cálice da nova aliança. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou em memória de Jesus, memória do seu Calvário, memória do seu sofrimento, memória que o Senhor perdoou um ladrão que estava do seu lado e se arrependeu e foi salvo. Em memória do seu amor, que o Senhor derramou o perdão pedindo para Deus, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Em memória da sua dor, em memória do seu sofrimento, é o cálice da aliança, que o Senhor foi preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, o Senhor volta para nos buscar. Quando o cálice tocar nos lábios dos teus filhos, Senhor, será o sangue, sangue para a remissão do pecado, o sangue que vai misturar com o sangue, Senhor, que vai entrar na corrente sanguínea, vai curar esse diabético, vai curar essas pessoas que estão com doença no sangue, vai curar a carne, os ossos, a pele, vai dar vida, restaurar a vida e vai dar vida com abundância, porque a ceia do Senhor traz renovo. Eu consagro, Senhor, o cálice e o pão, declarando no nome de Jesus Cristo, que eles podem participar, Senhor, sabendo que esta é a ceia da transição, é a ceia da cura, é a ceia da libertação. Eu quero ministrar cura, o bálsamo do Senhor, sobre o cálice nesta noite, para que todos que dele bebam, possam receber a cura e se manter curado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero abençoar a sua vida. Você que está em casa, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana poderosa. Você que participou da ceia, você que vai vir ainda, né? Alguns irmãos moram bem perto daqui, que vai participar da ceia. Tenha uma semana de vitória, tenha uma semana de paz, tenha uma semana de renovo. E vamos continuar orando para que todo esse mal recua e que nós tenhamos boas notícias para essa segunda-feira. Que Deus em Cristo te proteja, que Deus em Cristo lhe abençoe, que Deus em Cristo te fortaleça, que Deus em Cristo te levante e te faça forte todas as manhãs, no nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo e a paz que excede da parte de Jesus esteja com todos os filhos de Deus, hoje e para toda a eternidade. Eu amo vocês. Estaremos aqui na quarta-feira, às 19h30, para levar a palavra do Senhor para cada coração. Um grande abraço. Eu amo vocês. Permaneçam na paz do Senhor Jesus.